Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal Severino Breda, Direito e Liberdade Religiosa. Um ótimo domingo a todos os pais, feliz Dia dos Pais. Hoje é domingo, dia 11 de agosto, Dia dos Pais, e é um privilégio ser pai. Eu costumo afirmar que ser pai é um dom de Deus, assim como também ser mãe. Não são todos que nasceram para ser pais e ser mãe. Muitos fazem filhos e soltam eles no mundo. Não os amam e não os educam. Eu acredito que ser pai é amar e educar. Quem ama, educa. E hoje nós queremos falar sobre um tema um pouco polêmico. Como vocês sabem, eu tenho trazido alguns livros aqui, algumas referências bibliográficas com relação a doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E uma das doutrinas que são polêmicas e que muitos acusam a Igreja Adventista do Sétimo Dia de seita, rotulam ela de seita, um nome pejorativo, para diminuir, para que ela não tenha o status de igreja cristã. Então eles acabam rotulando algumas doutrinas da igreja e aí falam que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é seita justamente por causa dessas doutrinas. Como nós sabemos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia ela tem algumas doutrinas distintivas, que é um pouco diferente da maioria das denominações cristãs. Por exemplo, a guarda do sábado. Muitos afirmam que a guarda do sábado é somente para judeus. Os cristãos não precisam guardar sábado e o sábado dos cristãos é o domingo. Mas em nenhuma parte das Escrituras Sagradas nós temos prova disso, de que o domingo é o dia do Senhor e é o dia que deve ser guardado. Nem no Antigo nem no Novo Testamento nós temos referência bíblica com relação a isso. Então os adventistas do sétimo dia preferem ficar com o sábado, que consta lá em Êxodo capítulo 20, que fala sobre a questão da guarda do sábado. Então, essa é a justificativa que muitas igrejas fazem com relação à doutrina sabática. Outros criticam a Igreja Adventista do sétimo dia por causa do espírito de profecia, porque a Igreja Adventista do sétimo dia ela é continuista, ela não é cessacionista, ela crê na continuidade dos dons espirituais. E um dos dons que a igreja acredita é o dom de profecia. Por que muitas igrejas evangélicas têm o costume de fazer revelações? Então essas igrejas que fazem revelações, elas também estão praticando o dom de profecia. E por que não são rotuladas de seitas? Somente a Igreja Adventista do sétimo dia que é rotulada de seita, porque crê nos escritos da senhora Ellen White como o espírito de profecia. E também existe uma outra doutrina que a Igreja Adventista do sétimo dia pratica o rebatismo. Então por isso ela é rotulada de seita, ela não aceita o batismo de outras denominações. Mas a pessoa que é evangélica, que vai para a Igreja Adventista do sétimo dia, pratica o rebatismo. Mas isso depende de cada caso. Cada caso deve ser analisado. Se é uma pessoa que foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que está tendo uma vida plena em comunhão com a igreja, há casos e casos que devem ser analisados. Mas o que eu quero trazer hoje, eu falei algumas doutrinas que causam polêmica, que os adventistas são acusados de seita justamente por causa dessas doutrinas. Mas hoje o que eu quero apresentar é um livro. Não quero falar sobre doutrinas da Igreja Adventista e nem tampouco acusar outras igrejas, mas apenas trazer este livro aqui e provar que não somente a Igreja Adventista do sétimo dia que pratica o rebatismo. Então, com base nesse livro aqui, eu vou provar que não é somente a Igreja Adventista do sétimo dia que pratica o rebatismo. E nem por isso ela pode ser taxada de seita, somente por causa disso. Claro que existem outras doutrinas, mas especificamente a doutrina do rebatismo, não somente a Igreja Adventista do sétimo dia que pratica, e assim também como a guarda sabática, não somente a Igreja Adventista do sétimo dia
que prega a guarda no sábado. Existem igrejas evangélicas que guardam o sábado. Então, essa questão, esse costume de taxar a Igreja Adventista do Sétimo Dia já vem de longa data. Mas nós sabemos que alguns pesquisadores de renome, tal como Walter Martin, fizeram uma pesquisa e chegaram à conclusão de que os Adventistas do Sétimo Dia são considerados como uma igreja cristã, uma igreja de denominacional cristã. E não pode ser taxada com o nome pejorativo de seita. Mas vamos lá. Esse livro é do autor Carlos Jeremias Klein, Batismo e Rebatismo nas diversas tradições cristãs. Esse livro eu adquiri numa promoção de final de ano da livraria Família Cristã. Além desses, eu adquiri outros, que dentro em breve eu poderei estar apresentando para vocês. Então, quem é o autor desse livro? Ele é pastor da Igreja Presbiteriana, independente do Brasil, mestre e doutor em Ciências da Religião, pela Universidade Metodista de São Paulo. É autor também de Presbiterianismo Brasileiro e Rebatismo. Hoje parece que eu estou com a língua meio enrolada, né? É porque faz pouco tempo que eu acordei. E esse livro é de 2005. Professor de Teologia e História da Igreja no Seminário Teológico Reverendo Antônio de Godoy Sobrinho e no Centro Universitário de Filadélfia, da Unifil, em Londrina. Então, essa é uma mini biografia do autor. Então, esse autor ele é presbiteriano. E ele vem falando do batismo e rebatismo nas diversas tradições cristãs, né? Assim como podemos ver uma capa muito bonita. Aqui apresenta um mar, né? E ele vem falando. Então, qual que é o objetivo desse livro? A unidade da igreja, conforme a carta aos Efésios, está relacionada à idade do Espírito. Um corpo e um Espírito, uma só esperança do Senhor, um só Senhor e uma só fé, um só batismo, e de Deus Pai, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O único batismo é um dos fundamentos da unidade da igreja. Entretanto, né? Quando se olha para a recente, extensiva literatura sobre a unidade da igreja, o batismo exerce um papel mais marginal do que se imagina. É mencionado como um laço de unidade, então deixado de lado. Em geral, o tema da unidade cristã é relacionado mais com o sacramento da ceia do Senhor. A partir do século II, com o crescimento de grupos cismáticos ou heterodoxos, a questão da validade do batismo e da prática do rebatismo vem à tona. Cabe notar que a questão rebatismal perpassa a história da igreja e constitui-se um dos pontos críticos do movimento ecumênico contemporâneo. O não reconhecimento do batismo administrado em outras igrejas realça a divisão entre as igrejas cristãs. Não é difícil constatar que a literatura sobre a questão da validade do batismo e da prática rebatismal é escassa. Esse trabalho apresenta-se como uma contribuição na busca da unidade dos cristãos, pela qual o Senhor orou ao Pai, para que todos sejam um, para que o mundo cria que tu me enviaste. João 17, 21. Então nós podemos ver aqui que a prática do batismo é uma questão um pouco diversa, um pouco esparsa nas igrejas cristãs. Então não existe uma unidade de doutrina. E aqui, esse livro nós vemos que é uma edição de 2010 da editora Fonte Editorial. E aqui ele vem falando a questão no sumário, né? Tem um sumário bem organizado, né? E aqui ele vem falando a questão rebatismal na antiguidade cristã, a questão rebatismal na Idade Média. Ele vem falando sobre as reformas na Europa no século XVI e a questão rebatismal. As igrejas ortodoxas a partir do cisma e o reconhecimento do batismo. As igrejas orientais não calcedonianas e o reconhecimento do batismo. A Igreja Católica Romana a partir do século XVI e a validade do batismo. As igrejas batistas congregacionais e o rebatismo. As igrejas presbiterianas e o reconhecimento do batismo. A validade do batismo nas igrejas luteranas, anglicanas e metodistas. E aí ele vem falando sobre a questão rebatismal de outros grupos cristãos, na página 115, que eu acredito que deve ser o capítulo que fala sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia.
E aqui tem o outro capítulo, Pentecostalismo e o Rebatismo. E o capítulo 12, o movimento ecumênico e o desafio da unidade batismal e da unidade da igreja. Então é uma doutrina que não há um consenso entre o meio cristão. E logo na página 115, que eu acredito que é a página onde fala sobre a igreja adventista do sétimo dia, deixa eu ver aqui, página 115. Ele tem um tópico bem pequeno, a página 117, onde ele vem falando sobre a igreja adventista do sétimo dia. Ele fala assim: a igreja adventista do sétimo dia tem suas origens com William Miller, 1782 a 1849, nos Estados Unidos. Miller, interpretando o livro de Daniel, principalmente capítulo 8, versículo 14, previu o retorno de Cristo para 1843 ou 1844. Uma das seguidoras de Miller, Ellen Good White, 1827 a 1915, foi batizada por imersão em Portland, Maine, em 1842, por um pastor metodista. Após entender que o sábado deveria ser observado como um dia de descanso também para os cristãos, em 1846 pediu ao seu marido, o pastor Tiago White, que a rebatizasse. Em novembro de 1855, o grupo adventista estruturou sob a liderança de Ellen, mas a organização oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia ocorreu apenas em 1863. A Igreja Adventista do Sétimo Dia recebe pessoas de outras denominações, mesmo imersionistas, preferivelmente pelo rebatismo. Olha só, ele fala preferivelmente, não é uma regra. A igreja rebatiza também pessoas já batizadas na própria igreja, que voltam à mesma após a terem abandonado. Então, a igreja adventista ela pratica o rebatismo tanto de pessoas de outras denominações quanto da própria igreja. Então, a igreja entende que quando uma pessoa se apostata da fé, ela deve fazer um novo pacto. Então, ela pratica o rebatismo. E ela tem justificativa para isso, conforme lá nos evangelhos, onde os seguidores de João Batista, eles não conheciam o batismo com o Espírito Santo, e aí eles foram rebatizados. O apóstolo Paulo pregou a eles para que eles fossem rebatizados, porque eles não conheciam o batismo com o Espírito Santo, né? Então, há algumas passagens na Bíblia que falam sobre rebatismo, né? E por essas passagens a Igreja Adventista do Sétimo Dia pratica o rebatismo. Mas não somente a Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós temos aqui, com base nesse livro, outras denominações. Então, se vocês querem saber quais são as denominações que praticam o rebatismo, leia esse livro. Adquira esse livro. Esse livro é da Fonte Editorial, tá? Na descrição desse vídeo eu estarei deixando um link com a descrição da editora, fonteeditorial.com.br, e a referência do livro, ok? Então é isso aí, pessoal. Um bom dia a todos, feliz Dia dos Pais a todos, que Deus abençoe a todos, que Deus continue abençoando os pais, que eles possam ser os guardiões de seus filhos, que eles possam amá-los e educá-los no caminho do Senhor. Que Deus abençoe a todos os pais e a todas as pessoas que estão aqui no nosso canal assistindo nossos vídeos. Continue assistindo nossos vídeos, dê o seu like, se inscreva no nosso canal e continue tocando no sininho para receber a notificação de novos vídeos. Um bom dia a todos, um ótimo domingo, feliz Dia dos Pais a todos.